Olá, irmãos, graça e paz. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um IBN em casa. Antes de tudo, eu quero fazer uma oração iniciando esse momento e pedindo para que você compartilhe logo em seguida com o maior número de pessoas, o maior número de contatos da sua lista, dos seus grupos de WhatsApp e das suas redes sociais. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome. Exaltamos o Senhor porque Tu és digno de toda honra e de toda glória. Pedimos a Tua cobertura sobre nós durante esse tempo, durante esse período em que estamos vivendo. E pedimos que o Senhor venha sobre essa família, sobre essa casa, esse irmão, essa irmã que está agora linkado conosco, participando desse momento e trazendo a presença de Deus, atraindo a glória de Deus através da palavra para dentro do seu lar. Que isso seja algo real, notório, palpável, mas acima de tudo revelador e poderoso para que possa nos tornar mais íntimos de Ti. É a oração que faço, crendo que o Senhor nesse tempo vai invadir os lares, vai invadir as casas com o poder da Sua palavra e nos animar, reanimar e nos fazer ser igreja para esse tempo de combate, tempo de enfrentamento. Igreja vitoriosa, triunfante, para louvor e glória do Seu nome, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho pensado algumas coisas a respeito desse tempo presente. E Deus colocou um texto para compartilhar, e eu até no momento relutei um pouco, mas quero trazer uma palavra específica. E ao término dessa palavra, eu gostaria que você, com a sua família, fizesse uma unção sobre a sua casa. Se você não tiver aí o frasquinho ou o vidrinho com óleo ungido, me procure no templo. Eu vou fornecer para que você também, durante a semana, esteja fazendo essa unção. É uma unção de revestimento sobre sua casa. Nós não podemos parar, irmão. Os tempos são difíceis, sombrios, complicados, mas a igreja do Senhor estará revestida debaixo de uma cobertura da palavra e dessa unção também. Amém? O texto é Efésios, capítulo de número 6, sobre a armadura de Deus. O texto vai dizer assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é uma palavra em que o apóstolo Paulo traz a igreja de Éfeso no contexto de combate, no contexto de equipar a igreja do Senhor. E eu trago transliterado essa palavra, onde a Bíblia aqui nos fornece o equipamento, nos fornece a armadura completa para resistir ao dia mau. Estamos vivendo dias terríveis na terra, onde a igreja jamais imaginava. Vivemos aí a última década, ou as duas últimas décadas, irmão, de um evangelho que de certa forma cresceu em número, a igreja brasileira se desenvolveu, em várias áreas a igreja alcançou notoriedade na mídia, alcançou uma relevância em alguns aspectos, mas o resultado prático
desse evangelho ministrado até nós, e graças a Deus que nos alcançou, ele ficou, parece que passou algumas coisas que nós não aprendemos, principalmente a resistência em tempos de crise, a resistência em tempo de enfrentamento. Parece que nós não fomos tão equipados para ser guerreiros, e sim para flertar mais com esse mundo gospel, esse mundo romântico, desse evangelho light, que até certo ponto foi nos transmitido. E a nossa geração hoje, infelizmente, com dor no coração eu falo isso, pois pertenço a essa geração, é uma geração, entre aspas, Nutella, no sentido da palavra, para explicar bem o que essa geração entende, frágil nos seus combates, enfraquecem. E agora nós estamos vivendo um tempo em que a perseguição já começa. As contas, as páginas das redes sociais, os canais sendo totalmente tolhidos. Então estamos passando um momento crítico na política brasileira, e esse problema tem atingido a igreja tem sido cerceada nos seus direitos. Há pouco eu ouvi alguém aqui dizer que uma página foi cerceada porque eles comentaram a palavra glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, e para isso precisamos despertar, tomar as armaduras de Deus, e o apóstolo Paulo tem essa receita para nós, e ele começa dizendo que nós devemos nos fortalecer no Senhor. Então eu creio que essa palavra, esse fortalecimento só virá através da oração. E ele termina o texto que eu li dizendo que nós devemos tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Então a responsabilidade nossa hoje é de nos envolver com a oração. Tomar posse das armaduras de Deus não é apenas no sentido teórico, no sentido prático. E no sentido prático é nos envolver e nos responsabilizar como igreja, primeiro com a oração. Nos responsabilizar, em segundo lugar, em nos equipar como igreja. Equipar como igreja é a palavra. Nos equipar como igreja é abraçar essa espada, esse escudo que está em torno da palavra. Calçar os nossos pés com a preparação do evangelho. Não temer a nada, sermos treinados para esse tempo. Doa o que doer, irmão. Nós somos igreja e vamos passar por esse momento, mas precisamos nos equipar da palavra, sermos treinados, levados a um nível mais profundo de intimidade com a palavra de Deus, para saber e reconhecer o tempo que nós estamos vivendo. E também, meus irmãos, nos responsabilizar quanto ao posicionamento. Então a oração, a palavra e a posição. Tomarmos esse posicionamento de um guerreiro. Você está sendo treinado para guerrear, meu irmão. Atenta para o que eu vou te falar. Você, aí na sua família, na sua casa, você é responsável para guerrear por ela. Nós estamos vivendo dias em que a família tradicional está sendo afrontada por teorias, ideologias malignas. E nós precisamos estar então posicionados, firmados na fé do Filho de Deus, crendo, equipados pela palavra de Deus e responsabilizados através da oração e da súplica por todos os santos. Isso nos fala de intercessão, isso nos fala de imersão na palavra, e isso nos fala, sabe, de posicionamento, de não arredar o pé, de estar pronto para o que der e vier. Veja bem, essa ideia de sermos crentes no Brasil, num país livre, até, entre aspas, durante essas 2 décadas, na nossa geração, nos deixou olhando e vendo um evangelho que parece que está tudo tranquilo ao mesmo tempo, é só ir para a igreja, voltar. E você vê que agora, nesse tempo, você vê no Afeganistão os nossos irmãos sendo mortos em praça pública, arrastados, presos. As pessoas estão invadindo as casas e nós nunca vimos isso. Nós nunca presenciamos isso aqui no Brasil. E talvez por isso
deixamos de orar muitas vezes quando era para ter orado, deixamos de mergulhar, né, na palavra, de imergir nesse treinamento, nesse equipamento, deixamos de nos posicionar várias vezes como igreja, em relação a tudo, em relação à vida política, espiritual, profissional, familiar, e aí adotamos modas, adotamos algumas regras mundanas, atraímos réplicas de músicas mundanas, trouxemos para dentro do altar coisas que nós fomos atraídos pelo mundo e que nós demos um jeito de fazer com que isso se tornasse gospel. Isso esfriou a igreja, não gerou combatentes. Nós não fomos criados para o combate, mas agora vem uma palavra de despertamento para nós orarmos, nos posicionarmos e mergulharmos na palavra no nome de Jesus. Com essa palavra eu quero orar por você e orientar você a ungir sua casa como um guerreiro. Você vai orar com uma oração de guerra. Amém? Esse tempo é um tempo de guerrearmos. As esferas estão todas preparadas para atacar a igreja. As potestades estão no ar. O texto aqui diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é contra A, B ou C. É contra a potestade, é contra principado. E nós vamos para cima como igreja, como guerreiros em nome de Jesus, através do sangue do Cordeiro, com as armas da nossa milícia. Elas não são carnais, são poderosas em Deus para destruir sofismas, para destruir fortalezas. E nós vamos nesse poder do Filho de Deus, para cima na nossa geração, fazendo diferença, ainda que custe a vida. Precisamos nos posicionar. Oremos. Pai da glória, vem com tua proteção, teu escudo, vem com as armas, as armaduras de Deus sobre essa casa, sobre essa família agora, que está participando, cultuando conosco aí. Eu declaro que sobre cada lar, cada família, venha um tempo de oração. Ó Senhor, que nós, como igreja, nos inclinemos mais à oração. Voltemos mais para o joelho, para buscar a Tua face. E na oração, adotarmos uma postura de guerra. E na oração, Senhor, também mergulharmos no equipamento da palavra de Deus, que nos traz espada do Espírito, escudo da fé, sandálias poderosas na pregação do Evangelho, autonomia, autoridade para confrontar as ideologias malignas que tentam acabar com a igreja, que tentam infiltrar com o povo de Deus, e também nos posicionando como soldados equipados, soldados no exército, na fileira, valentes de Deus para esse tempo presente. Não como homens afrouxados pela ideologia do tempo, não como homens que aprendeu com essa mídia suja, com esse tempo maligno, com essa ideologia demoníaca que está diante de nós, tentando fragilizar os homens, tentando enfraquecer as nossas gerações, nossos jovens. Nós nos posicionaremos e enfrentaremos debaixo do sangue de Jesus Cristo como igreja militante, poderosa, triunfante, porque o Senhor já venceu na cruz. O Senhor já venceu todo o principado, já expôs ao vitupério, expôs publicamente, riscou, o Senhor rasgou a cédula que era contra nós, e nós também somos vencedores em Cristo, pela cruz, pelo Calvário, pelo sacrifício. E cremos nessa palavra, e que nos dias difíceis possamos ser fortalecidos na força do seu poder. É a oração que faço agora, declarando sobre essa casa, sobre as portas da entrada, a saída, os quartos, todos os cômodos, os arredores, os muros. Que venha um tempo de proteção, de unção e de resistência sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fique na paz. Viva um novo tempo.